Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de uma HQ bem interessante que tá nas bancas nesse momento e que eu acho que você deve pensar bastante em comprá-la, tá? Você vai encontrar várias pessoas comentando, vários reviews a respeito e que provavelmente vão estar dizendo que Torneio de Campeões da coleção histórica Marvel, edição única que custa R$ 25,90, traz pra você um material completo. Tudo que você precisa ler sobre Torneio de Campeões está aqui dentro, tá? Em suas 164 páginas de quadrinho, trazendo Marvel Super Hero Contest of Champions número 1 a 3, West Coast Avengers Anual número 2 e Avengers Anual número 16. Todo esse material é tudo que você precisa ler de Torneio de Campeões 1 e 2. E tá lindo, cara, você não vai precisar comprar mais nada. Mas você vai ver muita gente dizendo: a história é muito fraca, a história é boba, o roteiro é muito fraco, o roteiro é isso. Cara, mas isso é de uma superficialidade. E por favor, não embase sua compra simplesmente num review que diga simplesmente que a história é fraca, tá? Porque isso é muito superficial. É uma injustiça falar dessa revista simplesmente analisando de forma superficial a história. Se a gente parar para pensar mesmo, a gente pode analisar vários filmes que a gente tem grande consideração por eles, principalmente filme que é uma mídia mais fácil da gente dialogar aqui, que não tem roteiros extremamente elaborados, intrincados e tudo mais, e que são extremamente agradáveis, tá? Acho que a forma como se conduz as coisas, os elementos que você coloca dentro do material, seja um quadrinho ou um filme, eles podem muito bem elevar a qualidade daquilo, mesmo que a história em si não seja nada fantástico. Uma outra coisa que a gente tem que levar em conta é a época desse quadrinho. O quadrinho foi publicado em 1982 e ainda trazia muito enraizado o contexto de quadrinhos, a forma de se escrever quadrinhos super-heróis dos anos 70. Inclusive, a maior parte dos responsáveis por essa HQ vem daqueles quadrinhos Vingadores e tudo mais dos anos 70. Então eles trazem ainda aquela forma de contar histórias, que é uma forma, cara, se tu não gosta dos quadrinhos dos anos 70, tudo bem. A gente foi criando e remodelando a forma de se contar histórias. Nos anos 80 ela mudou bastante. Nos anos 90, então, os roteiros praticamente desapareceram para dar chance à arte. E hoje a gente tem uma nova forma de se contar, completamente diferente, que as histórias se arrastam por 6 edições para alguém prender alguém, não é? Mas é uma forma, tá? E a forma que a gente tem aqui é a forma dos anos 70, que as coisas nem sempre são super coerentes, nem sempre são totalmente plausíveis, não é verdade? Mas são divertidas. Na sua inocência, elas são divertidas. Você não precisa explicar, às vezes, tudo nos mínimos detalhes, chegar em todos os porquês e os pormenores, e você simplesmente contar uma história, cara. Afinal de contas, é um monte de super-herói com a roupa colorida enfrentando um vilão bizarro. Nem sempre isso precisa ser tão amarradinho, tá? Então, às vezes a gente também quer muito detalhe, quer muita profundidade de história, quando muitas vezes não precisa. Voltando a essa questão, esse material publicado em 1982, que tem uma relevância enorme histórica, e mais um dos motivos para você comprar essa revista, é que ele foi o primeiro grande encontro de heróis de uma editora. Lógico que a própria Marvel já tinha encontrado Vingadores com Defensores, entre outros personagens, mas essa foi a primeira vez que nós tivemos todo o universo da editora envolvido na história. Depois viria a rolar Guerras Secretas, que a gente tem representantes das mais diversas áreas do universo Marvel dentro de um evento longo, mas aqui a gente tem um evento pequeno em que todos os heróis mesmo estão no mesmo local. Lógico que você não vê todos ao mesmo tempo e nem todos participam, só alguns participam. Então realmente tira um pouco dessa magnitude, mas foi a primeira vez que alguém realmente tentou juntar tudo. Verdade é que, assim, de tudo que eu li até hoje, o único evento que eu vi realmente todo mundo junto e todo mundo aparecendo, pelo menos em algum quadro, foi Crise nas Infinitas Terras. Tem review aqui no canal e tudo mais. Fora esse, cara, eu nunca vi nada assim nessa magnitude toda. Então, ele tem seus méritos por isso. Outra parte dos méritos do quadrinho é que ele foi criado, na verdade, para as Olimpíadas de Moscou de 1980. Era uma forma da Marvel interagir com isso. Então o quadrinho começou a ser pensado nos anos 70. Só que os Estados Unidos entraram num boicote, cara, contra a Olimpíada.
eles acabaram engavetando isso. Mas, embora o quadrinho tenha sido engavetado, ele já estava tudo desenhado. E aí, eles continuaram no processo de arte final do quadrinho, até que quando chegou lá em 80 e pouco, eles resolveram desengavetar aquilo. Pô, tem uma revista de, sei lá, 70 páginas já pronta, cara. A gente escreve um roteiro novo, e aí foi o que aconteceu. Um novo roteiro foi escrito baseado naquelas páginas. Algumas mudanças de uniforme foram feitas. Afinal de contas, um quadrinho começou a ser desenhado em 80 ou 79. 2 anos depois, muitos personagens já tinham mudado as roupas, então houve toda uma correção ali para que ele pudesse ser publicado direitinho em 82 com um novo nome e com um novo conceito. E a gente tem finalmente Torneio dos Campeões. Pá! Essa obra aqui que realmente, cara, classificar como roteiro fraco é devidamente errado e equivocado. Não entra nessa não, tá? Porque aqui a gente tem uma história bem divertida. Esse material já foi publicado no Brasil, Rodrigo? Já, cara. Em Heróis da TV, número 108, 109 e 110, de 1988. Material que dificilmente você vai encontrar. Afinal de contas, é um material que já tem quase 30 anos que foi publicado. Então, e você ainda vai ter que encontrar as 3 edições. Particularmente, eu nunca li esse completo. Pelo menos não lembro mesmo de ter lido. E eu sempre quis ler, porque eu sempre ouvi falar Torneio de Campeões, e agora surgiu a oportunidade. Então, não podia deixar de comprar. Me surpreendi que aqui a gente tem sim uma aventura bem divertida. Aqui a gente tem então as edições 1 a 3 de Torneio dos Campeões, trazendo essa saga tão legal pra gente. O roteiro dessa revista fica por conta do Bill Mantlo, que é um cara que se envolveu por muito tempo nos quadrinhos da Marvel, escreveu bastante coisa, principalmente mesmo pra Marvel. Toda a carreira dele basicamente é baseada em Marvel. Ele tem só uma minissérie em 3 edições escritas pra DC, que é a minissérie Invasão, que inclusive tem a arte do Todd McFarlane, isso lá em 87. O Bill Mantlo, cara, ele é o criador ou co-criador do Manto e a Daga e do Rocket Raccoon. Inclusive, a minissérie Rocket Raccoon de 1 a 4, que está publicada aqui, é com o roteiro do Bill Mantlo. Então, esse cara tem uma enorme relevância. Ele também tem uma história muito triste por trás, tá? Que em 88 ou 89, ele foi atropelado e, cara, passou a viver numa cama. Bill Mantlo vive até hoje e com acompanhamento hospitalar. Já foi feita uma série de revistas nos anos 2000 e tudo mais para arrecadar dinheiro e tudo mais para o tratamento de saúde dele. E ele se aposentou muito novo justamente por causa desse acidente. Ele largou tudo, ele agora vive, cara, numa cama de hospital. História triste, né, cara? Mas, então, tem toda uma relevância por trás aqui dessa revista, até dos artistas envolvidos, porque tem muita coisa legal. Bill Mantlo, você vai encontrar muito material dele nas coleções Histórica Marvel, tem várias edições que trazem material dele, e nas Salvati capa preta, tá? Principalmente nas clássicas. Hulk no Coração do Átomo é uma das histórias, é uma das edições que tem algumas histórias com o roteiro do Bill Mantlo, um cara realmente bem interessante. A gente também tem aqui envolvidos nessa revista o Mark Gruenwald, que é um grande editor da Marvel e um grande editor polêmico da Marvel, justamente porque ele se interessava muito pelo marketing, cara. Ele era marqueteiro, ele foi um dos responsáveis por mudar a cor da armadura do Homem de Ferro de amarelo, vermelho para branco e vermelho, ou prata e vermelho. Ainda no roteiro nós temos também a participação do Steven Grant, que é o responsável pelaquela minissérie Círculo de Sangue do Justiceiro, mais um roteirista conceituado da Marvel, de alta qualidade. Então a gente tem um grupo aqui, obviamente, para reescrever uma história baseada na arte, a gente precisa de uma coisa diferente. E a gente tem aqui a arte de John Romita Jr. Tá se ligando que a revista tem uma galera boa por trás, né? Romita Jr. desenhou a revista e a arte final ficou por conta do peruano Pablo Marcos. Cara, tem uma coisa interessante por trás do Pablo. Pablo é o maior artista do Peru, cara. Também é um país que a gente não imagina que forneça muitos artistas, né, para o mundo dos quadrinhos. Mas ele tem um nome muito grande no mundo dos quadrinhos. Ele é o maior quadrinista da história do Peru. Ele fez também várias histórias da coleção Histórica Marvel. E ele é muito famoso pelo trabalho dele no Conan.
tá? Então a gente tem uma galera muito boa por trás dessa revista, então é sempre bom a gente ter isso aí em mente. E as cores estão por conta da Michelle Wolfman, esposa do George Wolfman. Então, cara, do Marvel Wolfman. A gente tem muita gente importante no mundo dos quadrinhos envolvidas em Torneio dos Campeões. Não é simplesmente uma história qualquer, tá? Mas o que tem de legal, de tão importante nessa história de Torneio dos Campeões, Rodrigo? Cara, a gente tem aqui um conceito legal, simples, básico por trás. Nós temos o Grão-Mestre, que a gente acabou de ver lá no filme do Thor, né? Grão-Mestre, irmão do Colecionador, um celestial um desses seres imortais do universo. E aí quer fazer um torneio, ele é um grande jogador, como a gente viu lá mesmo no filme. Ele é um grande jogador e quer fazer uma aposta com a morte. Ele quer apostar, bom, se o meu time vencer, você traz de volta o meu irmão, você traz de volta o Colecionador, que tinha morrido na saga de Korvac, que rolou alguns anos antes. Se eu perder, aí a gente resolve isso aí de outro jeito, tá? A ideia era essa, uma aposta com a morte. Vamos fazer o quê? Vamos lá na Terra, vamos catar todos os heróis da Terra, que a gente descobriu que a Terra é um lugar que tem muita gente poderosa. Vamos catar todo mundo de lá. E aí cada um de nós monta um time baseado naqueles heróis da Terra. Todos eles são reunidos numa arena. E aí são selecionados. Cada um deles seleciona 12 heróis. E a ideia básica é o seguinte. Eles vão ter que entrar num confronto, tá, para poder achar um determinado objeto. E se a equipe que conseguir reunir mais objetos, são 4 objetos, a equipe que conseguir reunir mais objetos é a equipe vencedora. Ele diz, ó, vocês têm que cair na porrada, porque se vocês não caírem na porrada, eu vou lá e vou arrebentar com a Terra. Então vocês não têm escolha, tem que cair na porrada. Ah, e o que a gente ganha com isso? Ah, além de eu não ferrar com a Terra, aí eles propõem, a morte propõe ali um prêmio, e o Grão-Mestre propõe um outro prêmio, e eles vão lá e vão nessa tentativa cair na porrada para resolver o negócio. História simples, básica, boba, cara, mas é só isso. A ideia é botar os caras em confronto. E aqui a gente vê uma coisa muito legal da Marvel, que ainda se questiona até hoje. Eu sei, a gente questiona, pelo menos eu questiono a qualidade de algumas coisas e algumas formas de abordar que eu acho às vezes errada. Mas a Marvel sempre abordou, sempre trabalhou alguns conceitos, e a gente vê isso aqui em Torneio dos Campeões. Não só o fato de ter ali um envolvimento inicial com a questão da Olimpíada, mas a gente tem aqui equipes formadas pelos mais diversos heróis, saindo do básico de simplesmente ver só Capitão América, Wolverine, Hulk e Homem-Aranha. Não, aqui a gente tem como ideia trabalhar os continentes, trabalhar nacionalidades e diferenças. Cada equipe é formada pelos mais diferentes heróis e muitos que a gente nem conhece. Podem ser que nem existam mais hoje ou que estejam desaparecidos há muito tempo. A maioria das pessoas não conhece, eu mesmo não conheço alguns, nem lembrava que alguns desses existiam ou nunca soube. Isso é bom. Além disso, além da gente ter essa possibilidade de ver esses heróis diferentes, a forma como eles entram em confronto e como eles são escolhidos para entrar em confronto é muito boa, tá? As equipes são as seguintes. A equipe do Grão-Mestre traz pra gente Capitão América. Porra, tinha que ter, né? O símbolo maior, não só da Marvel ali, do ideal americano, tá? Lógico que tem outros da Marvel, tá? Mas Capitão América é um símbolo muito grande. A gente tem o Talismã, que é um herói australiano, um aborígene. O Demolidor, para fazer ali parte do pessoal de Manhattan, de Nova York. Temos a Estrela Negra, uma personagem da Rússia, que naquele momento ainda era União Soviética, então tinha um conceito por trás disso. A gente tem o Defensor, que é um herói da Argentina, porque a gente tem que ter também os representantes da América do Sul, lógico, afinal de contas é um torneio intercontinental, era a Olimpíada, a ideia era essa. Então cataram o cara lá da Argentina, nem fazia ideia da existência desse homem. Tem a Mulher Hulk, Capitão Britânia, ainda o Capitão Britânia pré-Alan Moore, que é Capitão Britânia com uma máscara vermelha, com uma roupa vermelha bem diferente. O Anjo, o Pantera Negra, já temos ali ó, um representante africano. Temos o Blitzkrieg, da Alemanha Oriental, que tá ligado, né? E o Sasquatch lá representando o Canadá. Já pelo time da Morte, a gente tem o Vanguard, que também é russo. Temos o Homem de Ferro, o Solaris, do Japão, a Mulher Invisível, o Punho de Ferro,
Cara, tem o Cavaleiro das Arábias, cara. Se ligou nisso? Cavaleiro das Arábias, temos a Sabra. Cavaleiro das Arábias, o próprio nome já diz, né? De onde é que é. Temos a Sabra, que é uma heroína israelense, tá? Temos também Wolverine, Coisa, o Peregrino, que é um herói francês, Tempestade, né? Vão diversificar bastante. A Trevo, que é uma heroína irlandesa, e o Homem Coletivo, que é um herói chinês. Ah, olha que legal! Você já está tendo a oportunidade de ver a interação de vários heróis completamente diferentes, tentando trabalhar em equipe. Lógico que não dá certo nenhuma das equipes, tá? Eles são divididos em grupos de 3 e esses grupos não dão certo de jeito nenhum, porque eles são totalmente heterogêneos, nunca trabalharam juntos e eles têm grandes diferenças. Por exemplo, a gente tem um time em que em um determinado momento fica Cavaleiro das Arábias junto com a Sabra. E a gente tem, cara, um conflito ali enorme, cara. Porra! Não só na questão do masculino e feminino, mas temos uma questão religiosa envolvida ali. Isso é trabalhado ali. A gente tem a Mulher Hulk o tempo inteiro brigando contra a questão do machismo dentro da revista, entendeu? Tem muitos pontos legais sendo trabalhados e isso em 82. Isso mostra que a Marvel sempre quis trabalhar isso. A Marvel não se tornou uma editora que hoje tenta trabalhar algumas coisas forçando a barra. Acho que ela força a barra e exagera em alguns momentos, sim. Ela trabalha errado algumas coisas, mas ela sempre trabalhou de forma diferente. Ela sempre teve uma visão diferente a respeito do mundo dos quadrinhos e como trabalhar certos assuntos. Ela sempre tentou trabalhar algumas coisas. E a gente não vê isso sempre, tá? Então tem muita coisa legal, todos esses conceitos envolvendo esses países, diferenças raciais, religiosas, culturais e etc, de gênero e tudo mais, estão trabalhadas aqui. Uma história simples, sim, um roteiro bem simples. A ideia é encontrar esse objeto, que é uma parte de uma esfera, e aí esses trios surgem em algum local que não é favorável a eles, entendeu? Então, por exemplo, mete o Sasquatch lá no meio de uma selva aqui da América do Sul e tudo mais, numa floresta tropical, para deixar o bicho todo doido, e bota lá o talismã da Austrália no Polo Norte, algo assim. Esse tipo de coisa que acontece. Você vai ver os embates entre os personagens com essa contextualização, tentando trabalhar essas coisas, e aí obviamente vai rolar todo um quebra-pau, uma porradaria, umas discussões, e vai haver uma conclusão ali divertida, interessante e legal. Uma história muito bacana, cara. Uma história muito bem desenhada, bem conduzida, condizente com a época, condizente com os materiais que você tá lendo ali nos anos 80, nos anos 70, que são legais, cara. Eles são simples, são às vezes um pouco inocentes em algumas coisas, mas são muito bons e tem esses pontinhos, essas pitadas interessantes a mais que trazem uma coisa diferenciada para o quadrinho. Acho que simplesmente dizer que a história é fraca é muito pouco, tá? É não analisar todos esses conceitos que estão aqui. É não analisar que tem um cara da China, porra, alguns personagens da Rússia comunista, da União Soviética aqui dentro. Você tem essas diferenças, esses diálogos, esses conflitos são muito bons, tá? Então acho que é uma história bem legal. Traz um gancho da saga de Korvac, tem todo um trabalho ali interessante. E acho que é bacana a gente ver não só a arte, a condução, mas esses personagens diferentes e esse conflito. Eu gostei bastante, tá? Acho que é uma história bem legal, que funciona, e acho que não tem do que reclamar, beleza? É tua oportunidade. Isso, que eu saiba, não vai sair na coleção da Salvat. Panini não vai se dar o trabalho de lançar isso em capa dura, ela acabou de lançar isso aqui na coleção Histórica Marvel, que eu acho que é um formato suficiente para ela. E, cara, isso só tinha sido publicado em 88. Tinha 30 anos que esse negócio não saía de novo. Ou tu compra agora, ou tu deixa de ler. E eu acho que a gente deixa de ler muita coisa, e a gente lê muita porcaria também, concordo. Mas esse é o tipo de história que vale a pena. Eu acho que é legal pra você agregar dentro das coisas que você já leu. Ah, porra, tô interessado em ler a respeito do universo Marvel. Que coisas que eu tenho que ler? Torneio dos Campeões é uma dessas coisas. Eu acho que é uma HQ emblemática para o mundo dos heróis, uma HQ emblemática para Marvel,
ela tem esse poder todo, mesmo sem ser uma obra genial e transcendental, mas ela tem coisa boa aqui, cara. Dá uma chance para isso aqui. Acho que é um material interessante, sim, para ser lido. Finalmente a gente vai para a continuação. Alguns anos depois é publicada uma história numa continuação vinda justamente de 2 anuais, de West Coast Avengers e de Avengers normal, tá? Naquele momento a Marvel tinha dividido em 2 equipes os Vingadores: Costa Leste, os Vingadores básicos de Nova York, e Costa Oeste, mesma coisa que a Liga da Justiça também já teve e tudo mais. A ideia aqui era juntar os 2 anuais numa história que continuasse a ideia do Torneio dos Campeões, tá? E vou te dizer, essa segunda história é muito boa, tá? O que falta um pouquinho de roteiro na primeira, por ser simples demais, eu acho que aqui o nível sobe bastante. E aqui a gente tem não só um roteiro muito mais legal, um desenvolvimento mais legal, e a gente ainda tem vários artistas, várias coisas legais a serem, né, levantadas. Primeira coisa, cara, catei bastante, procurei e cadê? Não achei isso publicado no Brasil. Talvez tenha saído, tá? Provavelmente ali em Super Aventuras Marvel ou Heróis da TV é o mais provável. Mas não achei, tá? Não achei mesmo. Esse material foi publicado lá fora em 87. E aqui a gente não tem registro dele. É completamente assim. Tá, saiu onde? Não faço ideia. Então, acredito que se saiu, deva ter saído 90, 89, talvez. Mas não consegui encontrar mesmo em nenhum local, tá? West Coast Avengers Anual número 2 traz pra gente o roteiro de Steven Englehart, que é o cara responsável por Defensores e Vingadores nos anos 70. Cara de altíssimo nível. Porra, tem várias edições aqui que eu fiz review dele. Fiz review de Defensores, eu acho que eu não fiz review, mas fiz review de Defensores versus Vingadores, fiz review de Capitão América e Império Secreto, tudo é do Englehart, tá? É um cara de altíssima qualidade. A arte ficou por conta do Al Milgrom, cara. Al Milgrom é um cara que a gente tem que, né... Opa, quem é esse cara? Ele é um daqueles que se juntava junto com Jim Starlin, com o próprio Englehart, entre outros, para fazer aquelas viagens alucinógenas de LSD por Nova York, e que escreveram depois uma série de coisas fantásticas. Além desses caras terem feito ali os Vingadores, os Defensores crescerem muito em qualidade, a gente ainda tem o Doutor Estranho, que eu fiz review da Salvate Capa Preta clássica, que é... esqueci o nome da história agora, mas tem um monte de material foda. Eles viajavam assim com histórias de uma qualidade sensacional, tá? E aí tem outros ali no meio. Toda essa galera é responsável por um monte de coleção histórica Marvel, Salvate Capa Preta, um monte de história foda. Então, é gente de qualidade, tá? Aqui a gente tem uma história que começa de maneira muito boba e que a gente acha que não vai pra lugar nenhum. É um torneio de Vingadores Costa Oeste contra Costa Leste de beisebol. Eles estão jogando beisebol, cara. Nada mais bobo em anos 80 do que botar aqui os heróis pra fazer uma partidinha de beisebol, ou seja lá o que for. E a gente tá vendo aqui, eles estão mesmo ali brincando e tal, jogando e tal, um torneio anual, comemorativo, alguma coisa. Do nada, surge o surfista prateado dizendo que vai dar merda. O colecionador chegou e tá tendo um plano ali maligno e tudo mais, e não sei o que. E de repente, metade dos Vingadores morre. Isso mesmo, tá? Todo um dos grupos morre, assim, do nada, cai todo mundo morto. Inclusive Thor e tudo mais. Costa Leste cai morto. Meu Deus, o que aconteceu e tudo mais. Cara, o que aconteceu? Sei lá, mas a galera morreu. E aí, o outro grupo de Vingadores vai lá tentar descobrir. No meio disso tudo, eles vão ser meio ludibriados ali no meio de uma história toda, que vai levar, obviamente, a um conflito entre Vingadores da Costa Leste e Oeste, numa porradaria épica no inferno. Cara, e isso é muito legal. Porra, olha que história bacana. A galera tá morta caindo na porrada. Tem uma série de incoerências, de coisas bizarras no meio disso. Do cara tá morto, mas beleza, aparece ali com... Mataram o Thor, mas ele tem o martelo dele ainda. Lógico, e o martelo mantém os poderes. Esse tipo de coisa a gente deixa pra lá, a gente simplesmente aceita e lê a história. E isso é legal, cara. Vai rolar um quebra super bacana entre esses personagens.
A gente tem, nessa época, os Vingadores da Costa Oeste representados. Eles são uma equipezinha bem mais ou menos. Costa Oeste representado pelo Gavião Arqueiro, Homem de Ferro, o Cavaleiro da Lua, que estava querendo se tornar um Vingador, o Hank Pym, a Arpia, o Surfista Prateado, que entra no time, embora ele não seja um Vingador, ele tenha vindo só ajudar, o Magnum e a Tigresa. Olha que combinação bizarra que vai estar ali. Muito bom. Já os da Costa Leste são os mais clássicos, mais interessantes. A gente tem a Vespa, a Capitã Marvel, tá? Aquela heroína negra que estava participando de Guerras Secretas e que no Brasil ela foi excluída, essa mesmo. Temos a Mulher Hulk, o Thor, Cavaleiro Negro, Doutor Druida e o Capitão América. Essas duas equipes então vão entrar no embate, vai ter ali uma escolha interessante de quem vai cair na porrada com quem e tal, e é bem bacana, a história flui e é divertida, tá? E ela não vai concluir, obviamente. Depois que qualquer grupo de heróis da Marvel cai na porrada, eles veem que estão fazendo besteira, se juntam e vão lutar contra o inimigo. Só que essa junção para lutar contra o inimigo é que é a graça da parada, tá? Porque a próxima edição, que é a Avengers Anual número 16, é muito melhor do que essa daqui, que já estava bem legal. Porque, vocês vão cair na porrada com a gente, então beleza, então a gente vai fazer o nosso time de mortos para lutar contra vocês. E os Vingadores, juntos, da Costa Leste e Oeste, e o Surfista Prateado e o Cavaleiro da Lua também, que tem nada a ver com isso, mas entrou no bolo dessa história, vão lutar contra uma seleção de heróis e vilões da Marvel que estavam mortos até aquele momento. Lógico que depois a Marvel veio a descarregar tudo e ressuscitou todo mundo, mas naquele momento eles estavam mortos. E a escolha, vamos lá, a genialidade dessa revista tá aí. Esse é o ponto importante. Isso é o que deixa essa história tão fantástica e que eleva ainda mais a qualidade desse encadernado. A escolha do time dos mortos é foda. Porque eles vão achar um antagonista assim ideal para cada um desses heróis. Pode ser que alguns não entrem de maneira tão espetacular assim, mas eles ressuscitarem esses caras para esse embate. E é muito bom, cara. É muito bom. Pra ter uma ideia, dentro dos que estão ali nessa lista de mortos que vão combater, a gente tem o Buck, que naquele momento ainda estava morto, só viria a ser ressuscitado dentro do contexto da história de novo pelo Brubaker. O Buck era aquele nunca vai voltar. O Buck vem pra cair na porrada do Capitão América. Tá ligado? A gente tem o Duende Verde participando dessa história, porque era o Norman Osborn, um personagem que tá morto e que ninguém vai ressuscitar. Naquela época não se ressuscitava, galera. A gente tem o Capitão Marvel, o Capitão Marvel, o original, isso mesmo, que morreu com câncer, aparecendo nessa história. É pra lutar contra quem? Contra a Capitã Marvel. Porra, que história é essa de você agora é Capitã Marvel? Capitão Marvel sou eu, porra, que história. E isso é muito bom, cara. A gente entra aqui numa briga, porra, super inteligente de achar isso tudo. E eu achei foda. A gente tem o Korvac, que foi o causador de todo o primeiro problema lá da primeira edição, aparecendo de novo nessa história. A gente tem muita coisa legal. Não vou entrar em todo o time da morte, nem nos detalhes, que eu quero que vocês vejam e se divirtam com isso. Mas prestem atenção em como foram bem escolhidas as duplas, os combates, como tudo é muito legal. É tudo muito bem pensado e muito divertido. Não é à toa que a gente tem aqui uma equipe muito boa por trás dessa edição. A gente tem o roteiro do Tom DeFalco, lendário editor da Marvel, editor e roteirista. Ele é o responsável, por exemplo, pela polêmica Mulher Invisível com roupa sensual. Isso mesmo, o Quarteto Fantástico uma vez teve cara, os fãs foram à loucura num debate bem complicado, que ele botou a Susan Storm com a roupa bem complexa. Esse foi o Tom DeFalco, tá? E a arte dessa revista fica por conta do Bob Hall com o Tom Palmer, que mandam muito bem, tá? Então a gente tem uma revista muito bem desenhada e muito bem escrita. Esses dois, o arte finalista e o desenhista, eles desenham o início da história e a conclusão. O meio da revista é que traz mais uma coisa fantástica para a edição, que cada confronto desses ele é desenhado e arte finalizado por uma outra dupla de artistas.
E a gente tem aqui algumas duplas completamente assim, sensacionais, cara. Pra ter ideia, no confronto do Thor, que é muito bom, a gente tem o Romita Jr. na arte, com a arte final do Bill Sienkiewicz, cara. Porra, são assim, só 3 páginas, mas é muito bom. Você tem muita gente boa trabalhando nessa edição. Então, a cada confronto a gente tem um novo artista. Além de ter sido muito bem escolhido esse confronto, a gente tem uma arte muito legal e variando de uma parte para outra, tá? A gente tem uma outra que tem o Marshall Rogers na arte, que sai aí, cara. Batman, coleção da Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers, isso, tem arte dele, com Bob Layton na arte final. Bob Layton é o desenhista do Guerra das Armaduras, então, lá do Homem de Ferro dos anos 70, 80, isso mesmo. Então tem muita gente boa, cara, tá? Acho que é uma revista muito bacana, com muitos pontos positivos e que conclui de uma maneira genial. Você não espera como vai concluir, tá? Porque tudo parece perdido, mas eles conseguem concluir de uma maneira... Pra mim foi sensacional, eu achei fantástico o final. É um final totalmente inesperado, é um final surpresa. E o melhor é quem termina a porra do negócio todo. Isso é muito bom. Tu não imagina que herói que vai terminar e salvar o mundo. Você não imagina. E da forma como ele vai salvar o mundo. E a justificativa dele deixa... Porra, tu fica assim... mentira, quem fez isso, cara? Isso é muito bom. Final fantástico. Uma HQ fantástica. Tem muita história aqui. Muita história. Essa revista aqui é um martelo do Thor de peso de história. Tem muita relevância histórica. Tem muito artista bom trabalhando aqui dentro, cara. Seja desenhista, seja roteirista. Você vai ver um monte de personagens. Você vai ver um monte de conceito interessante. Você vai ver muita coisa legal. E uma HQ rara. Não é um material que você acha todo dia. A parte 2 eu não achei registro dela publicada no Brasil. Pode ter saído, mas não achei. Parte 1 em 1988, em coleção histórica Marvel. E só R$ 24,90, R$ 25,90. Sua oportunidade de ler Torneio de Campeões. Se você curte Marvel, se você curte as histórias da Casa das Ideias, esse é um material que você tem que ler para agregar no seu acervo, na sua biblioteca de materiais importantes da Marvel. Tá na banca, cara, não deixa isso passar não, por favor, tá? Não entra no papinho, é um roteiro muito fraco. Tá, então me justifica porque é fraco. Então me dê mais informações a respeito disso. Isso é muito pouco, é muito pouco se classificar. Porra, aí a galera gosta de classificar as coisas às vezes por detalhes pequenos. Esse filme não é bom porque os efeitos são meio toscos, a história é muito... então me diz então que o filme do Superman do Christopher Reeve é ruim, cara. Vai lá, me diz que a história é boba e que os efeitos são ruins. Diz que o Christopher Reeve é ruim. Diz já. Então pronto, cara. Naquela época se contava as histórias de uma forma diferente, seja no cinema, seja nos quadrinhos. E eu não vou classificar que o filme do Superman é bobo, é simples, o roteiro é muito simples e os efeitos são ruins. Porra, não, cara. Eu tenho que ver a contextualização da época que o negócio se passa. E ele foi feito em 1980, 82... com outro conceito de roteiro por trás. O que apresenta aqui é muito bom e condizente com a época. Eu tenho que pensar dessa forma, eu não posso pensar simplesmente com a cabeça dos quadrinhos que eu leio em 2017. Isso não tem nexo, cara. Do mesmo jeito que se apresentar um negócio de 2017, talvez, se passar um filme hoje de 3 horas de duração aí desses, passa um Transformer para um cara que nasceu em 1920 e via um filme mudo, ele vai provavelmente infartar durante a projeção, né? Então, são épocas diferentes, por favor. A gente tem que tentar enxergar o que aquilo tem a ver de acordo com a sua época que está sendo trabalhada. E acho que isso aqui é muito bom e entrega tudo que a gente quer, sim. Tá? Dá uma chance para esse material, diz aí o que você achou, dá o like aí no seu... dá o like aí embaixo, escreve tudo aí embaixo, manda ver, tá bom? Foi isso. Dá uma olhada também no Facebook, Twitter e Instagram do Barba. Já falei por meia hora, já tô até aqui meio perdido. Foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.